Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui conosco. Hoje a gente vai dar uma olhada bem de perto nas regras oficiais do xadrez, mas especificamente naquelas situações todas que podem levar a um empate numa partida. Nossa base aqui é o documento oficial mesmo, as leis de xadrez da FIDE, na tradução da CBX, a Confederação Brasileira, a versão que está valendo desde 2023. E a ideia é ver que empate no xadrez vai, assim, muito além de só combinar com o adversário, sabe? Tem um monte de caso específico nas regras. Exato. Essas regras que a gente acha principalmente nos artigos 5, 6, 7 e 9 lá do Manual da FIDE, elas tentam cobrir muitos cenários diferentes. Uhum. O objetivo é sempre garantir que seja justo, né? E que a partida tenha uma conclusão lógica. O empate não é só, tipo, ninguém ganhou. É um resultado com regras bem definidas. Legal. Bom, começando pelo básico, né? O mais conhecido. Os jogadores podem combinar um empate desde que já tenham feito pelo menos um lance cada um. Isso está lá no artigo 5.2.3. Sim, esse é o acordo mútuo. Mas aí é que fica interessante. E se ninguém concorda? Quais são as situações em que a própria posição no tabuleiro força o empate? Ah, aí tem duas bem clássicas. A primeira é o famoso rei afogado, artigo 5.2.1. Rei afogado. Isso. Acontece quando chega a vez de um jogador mexer e ele não tem nenhum lance legal para fazer. Nenhuma peça pode se mover, segundo as regras. Mas isso é super importante. O rei dele não está em xeque. Ah, entendi. Ele está preso, mas não está sendo atacado diretamente naquele momento. Exatamente. Nessa hora, a partida acaba, empatada. Imediatamente. Faz todo sentido. E qual a outra situação de posição que empata? É a chamada posição morta, que está no artigo 5.2.2. Essa acontece quando o jogo chega num ponto em que é impossível, matematicamente impossível, para qualquer um dos jogadores dar um checkmate. Impossível como? Pensa num final só com os dois reis no tabuleiro, ou um rei e um bispo contra um rei sozinho, ou rei e cavalo contra rei. Nessas situações, não existe mais nenhuma sequência de lances legais que possa levar a um mate. Ah, tá. Não tem mais poder de fogo para vencer, digamos assim. E isso, o jogo simplesmente não tem como continuar para uma vitória. Aí também a partida acaba na hora. Empate. Entendi. Então, além dessas posições finais, a repetição de lances também pode causar empate, né? Como é que funciona isso? Sim, tem a regra da repetição de posição. Isso está no artigo 9.2. Basicamente, um jogador pode pedir o empate para o árbitro se a mesma posição exata no tabuleiro está para acontecer pela terceira vez ou se acabou de acontecer pela terceira vez. Mesma posição. Quer dizer, as peças nos mesmos lugares. Exato. Mas não só isso, é bem rigoroso. Tem que ser a vez do mesmo jogador jogar, as peças têm que ser do mesmo tipo e cor e estar nas mesmíssimas casas, e olha que detalhe, as possibilidades de lances futuros têm que ser idênticas. Possibilidades futuras. Como assim? Isso inclui, por exemplo, o direito de fazer o roque, ou se uma captura em passant, aquela captura especial de peão, é possível naquele momento específico. Se alguma dessas coisas mudar, já não é a mesma posição para a regra. Nossa, bem específico mesmo. E precisa reclamar. O jogador tem que ir lá e pedir. Para a regra das 3 repetições, sim. O jogador tem que fazer a reivindicação corretamente para o árbitro, geralmente antes de fazer o lance que criaria a terceira repetição ou logo depois que ela acontece no tabuleiro. E se ninguém perceber ou ninguém reclamar? O jogo continua para sempre, repetindo? Não. Aí entra uma regra mais recente, uma espécie de rede de segurança, no artigo 9.6.1. Se essa mesmíssima posição, com todas aquelas condições, ocorrer pela quinta vez, durante a partida, 5 vezes? 5 vezes, aí o empate é automático. O árbitro tem que intervir e declarar o empate, mesmo que ninguém peça. Ah, bom saber. Isso evita aquelas situações chatas, né? Com certeza, garante o resultado justo. E tem outra regra parecida que não é de repetir posição, mas de falta de progresso. Aquela dos 50 lances. Isso.
A regra dos 50 lances, artigo 9.3. É parecida na ideia de evitar que o jogo se arraste sem fim. Um jogador pode reivindicar um empate se nos últimos 50 lances consecutivos 50 de lances? cada jogador. Não, 50 lances de ambos os jogadores. Quer dizer, 50 lances das brancas e 50 lances das pretas, um total de 100 meios lances. Ah, ok. 50 lances completos. Isso. Se nesses 50 lances completos, ninguém mexeu nenhum peão e nenhuma peça foi capturada, aí um jogador pode pedir o empate. Entendi. É para evitar aquela enrolação em finais complicados onde ninguém captura nada nem avança peão. Exatamente. E, de novo, precisa pedir para o árbitro. E imagino que essa também tem a versão automática para garantir, né? Tem sim. É o artigo 9.6.2. Se essa situação, sem captura e sem movimento de peão, se estender por 75 lances consecutivos de ambos os lados, 75? 75 lances completos. Aí o empate é automático e imediato. O árbitro declara. A única exceção é se o último lance, o 75º, for um xaque-mate. Aí o mate vale mais, claro. Fascinante como as regras tentam cobrir tudo, até essa estagnação. Mas e fatores tipo tempo no relógio ou erro dos jogadores? Isso pode dar empate também. Pode sim. Várias situações. Por exemplo, artigo 6.9. Se o tempo de um jogador acaba no relógio, ele normalmente perderia, né? Sim, por tempo. Mas se o oponente, naquele exato momento em que o tempo acabou, não tiver material suficiente para poder dar um checkmate por qualquer sequência legal de lances, aí é empate. Material insuficiente tipo só o rei. Ou o rei e um bispo, exatamente. Rei e bispo contra rei, ou rei e cavalo contra rei. Nessas situações, mesmo que o outro jogador tivesse todo o tempo do mundo, ele não conseguiria forçar um mate. Então, se o tempo do adversário acaba, mas você só tem isso, é empate. Não dá pra ganhar sem ter as peças necessárias. Entendi a lógica. E lances ilegais? Um erro pode levar ao empate? Pode também, olha só. Artigo 7.5.5. Se um jogador faz um primeiro lance ilegal, geralmente o oponente ganha um tempo extra no relógio, e o lance ilegal tem que ser corrigido. Certo. Mas, se o mesmo jogador comete um segundo lance ilegal na mesma partida, a regra geral é que ele perde o jogo. Perde direto. Perde. Porém, tem uma exceção importante. Se, na posição resultante após o segundo lance ilegal, o oponente não tiver nenhuma maneira possível de dar checkmate por qualquer sequência legal de lances, A mesma lógica do tempo. exatamente a mesma lógica. Se a vitória é impossível pela posição, mesmo com a vantagem do erro do adversário, então não é derrota, é empate. A ideia é que não se pode ganhar uma partida que já estava objetivamente empatada por falta de material para mate. E tem que lembrar que em xadrez rápido e blitz, às vezes as regras sobre lances ilegais são um pouquinho diferentes, né? Mas o princípio do empate por falta de material para mate geralmente se mantém. Sim, nos apêndices A e D das regras tem umas adaptações, mas essa lógica fundamental costuma valer. Uau, é realmente bem mais cheio de detalhes do que a gente imagina. Então, fazendo um resumo rápido, tem empate por rei afogado, Posição morta, acordo entre os jogadores, repetição de posição, que pode ser pedida na terceira vez ou é automática na quinta, a regra dos lances sem captura nem movimento de peão, 50 se pedir, 75 automático, e essas situações mais, digamos, técnicas. tempo que acaba, mas outro não tem como dar mate. Exatamente. Ou o segundo lance legal que também não leva a derrota se o oponente não puder dar mate. É isso. É isso aí. Cobre bastante coisa, né? Com certeza. O que tudo isso mostra, no fim das contas, sobre o xadrez? Para mim, mostra a profundidade do jogo e essa busca constante por um sistema de regras que seja, ao mesmo tempo, justo e completo. Tenta não deixar pontas soltas. E é interessante pensar como essas regras evoluíram, né? Muito. Pensa nisso. Essas regras automáticas de 5 repetições, 75 lances, elas são relativamente novas na história de séculos do xadrez. Verdade. Talvez elas reflitam não só a teoria do jogo, que ficou mais profunda, mas também uma necessidade prática, né? De ter um fim para as partidas, especialmente agora com o computador analisando tudo, jogos que poderiam, teoricamente, durar muito tempo. É um ponto interessante. Fica essa reflexão, né? Como é que as regras vão continuar buscando esse equilíbrio?
entre incentivar a luta pela vitória, que é a alma do jogo, e ao mesmo tempo reconhecer objetivamente quando uma posição simplesmente empatou ou quando o jogo não tem mais para onde ir. É um balanço delicado.